Boa noite, meu povo, tudo bem? Vamos chegando para a live de hoje. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Gente, a live de hoje vai ser muito boa. A live de hoje vai ser sobre gestão na administração pública, né? A dificuldade e as questões que a gente tem que superar na média gestão ali, né? Entre saber o que os nossos gestores, né? Que nem sempre é fácil. E aí a gente vai fazer um comparativo disso ainda com a iniciativa privada, né? E ver como a gente pode trazer boas práticas aí da iniciativa. Já chamei Mari, já chamei Flávio. Deixa eu arrumar meu cabelo. Vou chamar a nossa convidada de hoje, gente. Só para vocês terem... Oi, Mari. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, Flávio. Boa noite, tudo bem? Tudo. Oi, Mari, tudo bom? Tudo bom, Flávio? E aí? Tudo bem. Gente, preparados para uma convidada hoje? Nossa, tô animadíssima. Eu também. Eu tava dizendo aqui, né, gente, que a nossa convidada de hoje, no primeiro encontro que eu tive com ela, eu passei 3 horas falando com ela. Vai vendo se o papo não é bom, não vai ser bom, hein? Hoje a live promete, vai até às 8. Vai até às 8. Jesus. Gente, já vão mandando para quem vocês souberem que precisem ouvir isso. A gente vai falar de gestão, de média gestão, de como superar os desafios. Oi, Érica! Oi, boa tarde, tudo bem, Boa Mari? tarde, tudo bem? Érica, Seja bem-vinda ao nosso Muito Insta. Muito obrigada. obrigada, viu, pelo convite, por aceitar o convite, né, por estar aqui com a gente e compartilhar aí esse pouquinho da sua enorme experiência aí que você vai contar pra gente, né? Sim. E aí, vamos lá? Érica, obrigada de novo, né? A gente tá adorando receber você aqui. Falei pra Érica que é como a gente tomar um café com bolo, né? Aqui é conversa. Vou até passar creme, arrumei meu cabelo, café com bolo. Já tá linda, já tá a cara da Barbie. Sempre. Nosso objetivo é esse. A Michelle e minhas filhas falam que ela é a Barbie personalizada. Não tenho nem vergonha de dizer. Antigamente eu tinha, achava que isso era muito fútil. Diva, a Mas gente como eu adora. sei que eu não sou, hoje tá A ótimo. gente Gente, adora a Barbie. adoramos, né? Érica, obrigada. A gente quis trazer a Érica hoje para essa conversa, porque ela tem a experiência no público e no privado, nas áreas de gestão. Então, a gente tem muito assunto para falar, né? Como a Michelle falou, a gente tem muita coisa para conversar, mas a gente vai focar hoje nessa questão, na diferença de gestão nas operações, né, na operacionalização do setor público e dentro do privado, como que isso se diferencia. E aí depois a gente vai fazer um podcast para falar de todas as outras coisas que a gente quer falar. Muito Conta pra gente sua trajetória profissional aí, para o pessoal entender o que a gente está falando. Se apresenta pra gente aí, Érica. Vamos lá. Bom, primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com pessoas que têm tanto conhecimento para compartilhar comigo, para eu aprender. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e trazer um pouquinho da experiência, colaborar aqui com os nossos gestores públicos para que a gente possa ir aumentando esse time, né? Sim. Bom, meu nome é Érica Rondini, a minha formação base é enfermeira, eu sou enfermeira, e eu sou formada há 23 anos. Desses 23 anos, 13 eu fiquei no serviço privado e 10, vou completar 10 anos esse ano no serviço público. Desse período, eu fiquei 80% do meu tempo profissional voltada em cargos de gestão. A maior parte da minha vida profissional foi em cargos de gestão. E desses 80%, eu diria que 70% foi em cargos de gestão operacional, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e 10%, que vai fazer uns 3 anos, eu estou na gestão tática. Uhum. E o objetivo é compartilhar com vocês, com todo mundo que está aqui, um pouquinho das diferenças, né, que eu vivenciei na
gestão operacional no serviço privado e no serviço público, para a gente poder ter algum aprendizado, que para mim foi uma experiência muito relevante profissionalmente falando. Uhum. Bom, vamos começar então fazendo essa diferença, Érica, que você mencionou. Você falou aí do operacional e mencionou um tempo, né, no tático. Explica pra gente, né, um pouco quais são os tipos de gestão, né? Quais são esses níveis aí que você mencionou e para as pessoas se identificarem aí onde elas estão hoje, né? Sim, vamos lá. Nós habitualmente trabalhamos com 3 níveis de gestão, que é a gestão estratégica, a tática e a operacional. Quando a gente fala de gestão estratégica, a gente está falando da alta gestão, que é composta pelas pessoas que delimitam a missão, a visão, os valores daquela instituição, seja ela privada ou seja ela pública. Isso não se diferencia esses níveis de gestão. Então, é quem define a direção geral dessa organização, quem vai definir as grandes metas. Uhum. Então, a gente chama aqui da alta gestão, que tem o grande poder de decisão. A gestão tática é uma área meio que conecta as duas gestões. E é uma área que geralmente faz com que os planos da gestão estratégica se tornem realidade. Então, ele faz a gestão tática, que é onde eu estou hoje, faz a conexão entre a gestão estratégica e a gestão operacional. E, finalmente, a gestão operacional é quem vai colocar esses planos em prática, quem vai definir as pequenas metas, as microestratégias de implantação daquela operação. É o gestor que vai comandar o grande grupo que vai operar, de fato, aquele plano que foi escrito lá em cima. Então, é onde vai acontecer, de fato, a operação daquele sistema. É quem vai E aí, executar, quem vai executar ali na prática. isso, obrigada. É quem vai Tá. executar a ação, Uhum. de fato. E o gestor operacional é quem comanda essa galera inteira. Uhum. O gestor operacional tem uma grande equipe sob sua gestão. Na gestão tática, raramente tem uma grande equipe, tem pequenos grupos que fazem os setores que compõem a área tática, e a gestão estratégica, depender da instituição, é composta pela diretoria, pela presidência, enfim, aí cada instituição tem um nome para a hierarquia. Tá. Podemos colocar assim, se a gente for pensar num município, enfim, numa estrutura assim, coordenadoria é aquela gestão que vai operacionalizar, que vai executar. O coordenador com os seus funcionários é quem vai executar? Sim, sim. Depois a gente tem um nível de, sei lá, diretoria e depois os secretários. Se for numa empresa estatal, tem ainda gerências, Mas né? nem todo secretário é estratégico. Estratégico é, no caso, vamos aqui, levar para município, para prefeitura. Estratégico é o núcleo duro do chefe do executivo. São aqueles principais secretários dos quais ele demanda a ação de governo dele. Nem todo secretário faz parte desse núcleo. Então, nem todo secretário é do estratégico. Olha só, interessante pensar sobre isso também, então, né? Estratégico realmente é aquele grupo menor ali que tá fazendo, tá pensando no planejamento macro. Isso. Tá, legal. Vai definir a política que vai ser adotada ali, né? Quem vai definir as ações para onde eles vão. Que aí a gente tem o pessoal que também é da alta direção, mas que é meio, né? Que não está exatamente na definição das ações, mas tem que fazer o meio para operacionalizar. Ô, Érica, eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Aí, como é que a gente fala isso, né? A gente pensa que a alta gestão, então, ela define a política, seja ela pública ou privada, eu estou falando aqui política no sentido geral, né? Porque uma empresa privada também tem as suas políticas ali. Então, ela define o que ela vai fazer. O pessoal macro ali, né? A gestão macro, a alta gestão define o que vai fazer. Quando se chega para o pessoal do operacional, como que o que eu ouço muito é: eu não consigo executar o que eu planejei porque o pessoal do operacional não faz. Porque o pessoal do operacional não executa. Como que eu faço para que eu consiga o apoio do operacional e a contribuição dele para executar a política da maneira como eu imaginei, como a autogestão ensinou lá em cima? E aí, eu já emendando uma segunda pergunta: como que isso funciona no privado e como você tem no setor público? Tem diferença? Eu ia até fazer essa pergunta antes da parte conceitual, né? A Erika já pode emendar as duas coisas. Diante dessas
desses diferentes níveis de gestão, quais são as maiores diferenças que você vê? Conceituais e aí depois entra na prática, que é o da Mari. Sim. Tem muita diferença para começar a responder. E eu acho, conforme a Michelle trouxe aqui, existem algumas questões que fazem com que haja essa diferença. Mas, para que a equipe operacionalize, para que tenha colaboração, é onde eu vejo a figura desse gestor operacional como uma peça fundamental na execução. E aí depende muito desse comportamento e do conhecimento desses conceitos, contextualização desse gestor, do serviço em que ele está, para que ele consiga fazer com que a sua equipe coloque o plano em execução. Então, para começar, a gente tem algumas diferenças conceituais das instituições privadas e públicas. A começar dos interesses delas, né? Então, uma instituição privada tem como interesse base a lucratividade, que é maximizar os lucros dela. Enquanto uma instituição pública, ela não tem fins lucrativos. O único objetivo dela é o interesse público e o bem-estar da sociedade. Esse é o conceito que diferencia o interesse entre uma instituição pública e privada. E quando a gente fala, por exemplo, de maximização de valores de um serviço privado, e não existe isso dentro do público, a gente trabalha com um conceito que altera muito o comportamento de um gestor dentro da instituição. Altera, na verdade, o comportamento da instituição inteira, que é uma competitividade. A instituição privada, ela trabalha num cerne onde ela tem que competir no mercado e ela precisa apresentar resultados eficazes para competir no mercado daquela área que ela atua. Aqui estamos falando de saúde, mas em termos gerais, estamos falando de serviços públicos e privados. Enquanto o serviço público não concorre com nada, ele tem que servir ao público e ele tem outras exigências que fazem com que ele... A gente vai chegar nesse conceito já, mas esse conceito de atividade, ele já muda completamente o contexto da instituição, porque ele muda desde o plano da estratégia até a forma como este funcionário, este executor, este operário, vamos chamar assim, seja ele de qual competência for, né? Ele também não se sente nesta obrigação de estar no mercado competitivo, porque ele, dentro de um serviço público, ele tem uma estabilidade onde os resultados dele não impactam na avaliação, até impactam na avaliação, mas assim, não tem um impacto no resultado final dessa instituição. Ela não vai fechar se o resultado do funcionário não for bom, entende? No serviço privado, isso acontece. Então, o serviço privado, ele é contratado e ele pode ser desligado. Estamos no mercado competitivo. Eu tenho uma instituição privada e eu preciso que um plano seja executado. Ele não foi executado por quem deveria, ele não pode mais fazer parte da minha equipe. O serviço público, ele é contratado, eu tenho um plano. Se a minha operação não for executada, o máximo que pode acontecer com essa instituição, e acontece, é um tema muito trabalhado aqui com vocês, são algumas penalidades que a gente sofre por infringir algumas obrigatoriedades legais. Existe um processo moroso para que isso aconteça. Então, esse termo competitividade, ele muda bastante. Uma outra coisa que impacta muito na gestão operacional, em todas as gestões, tá? É que aqui a gente está focando na operação. Assim, o serviço público, ele tem um alto nível de transparência, ele precisa mostrar os resultados, e para que isso aconteça, existe uma série de legislações que regem o caminho das operações, que é, por exemplo, as licitações. Quando a gente fala da Lei 14.133, ela limita e ela embasa todo o comportamento de contratação e compra dentro do processo público. Isso nos traz um processo de morosidade nas decisões que impactam o ambiente operacional. Desde a compra de um novo equipamento, a consertar um equipamento que quebrou, uma coisa que está impactando em quem vai operacionalizar aquela ação. O delay entre o que você detectou como um problema e a solução é muito grande. Por conta dessas
legislações que nos regem. Uhum. No privado, isso não acontece. Essas legislações não são duras. É. Eles têm de arbítrio para tomar a decisão sobre onde vão investir o seu dinheiro e onde vão focar os recursos para que o plano dele onde isso engessa o gestor, né? Primeiro, quando a gente fala de gestor operacional, ele perde uma ferramenta de gestão que é muito importante, que é a hierarquia. Dentro do processo do serviço público, a hierarquia é uma ferramenta que basicamente não pode ser utilizada por esse gestor. Então, tem um poder hierárquico sobre a sua equipe, onde ele pode dizer essa meta, nós não poderemos ficar na equipe, né? E esse gestor, às vezes, mal consegue dizer para o seu colaborador, olha, se nós não cumprirmos essa meta, você não pode ficar nem neste setor. Não existe essa autonomia. Quando existe a meta clara, né? Quando existe a meta Quando existe a meta lá, clara, tal. Quando a gente fala, inclusive, da área da saúde, a gente tem mais esses indicadores e as metas, é uma coisa já normal, né? Mas se a gente estiver falando de uma outra área, nossa, não tem meta, né? Mas vamos falar de uma meta que é, vamos supor, a implantação de um protocolo, de qualquer área que seja, tá bom? O gestor detectou um problema na unidade e ele lá aplicou escala e entendeu onde ele precisa agir e ele fez um protocolo e ele vai instituir na sua equipe. Quando eu digo a respeito da hierarquia, que ela não é funcional, não adianta você mandar o protocolo para a equipe ou colar em todas as paredes e mandar ele executar. Não vai funcionar. E também não funciona se você só treinar. Então, uma coisa que a gente conversou bastante aqui foi eu senti uma diferença muito grande quando eu entrei na gestão do serviço público e eu tive essa percepção de que eu precisava ter uma compreensão do comportamento humano para como fazer essa equipe aderir ao meu plano de trabalho como gestora. Para implantar, seja lá qual meta for. Fosse uma meta direta da assistência, no meu caso, que era a implantação de um protocolo, vamos dizer assim, ou uma macro meta que veio então, supondo que ela estivesse clara ali para mim. Então, eu precisava compreender o seguinte, a equipe operacional, ela sofre, então, que o Flávio trouxe na nossa conversa, e eu acho muito relevante, eles passam por um processo de cansaço muito grande sobre gestores que não estão ali de corpo e alma para fazer com que o serviço funcione. Estão normalmente desacreditados desse gestor que está lá. Eu não sei se o Flávio quer contribuir alguma coisa com essa fala e trazer esse contexto que a gente conversou a respeito desses problemas que a equipe operacional vive, de gestor que às vezes é colocado politicamente lá e não tem a competência para isso, um gestor que está de corpo presente, mas não incorpora a sua equipe nas suas ações. Sim. Flávio, você quer trazer alguma colaboração em relação a isso? Um outro ponto, Eric, interessante que você trouxe também na conversa, é como que você ganha um grupo sabendo que você tem todos esses estímulos para as pessoas para trabalhar com aquele protocolo que você colocou aí ou outras ações, né? O primeiro passo que você tem que entender é o perfil dessa galera. Então, você falou muito bem que você, quando entrou, você foi descobrindo o perfil de cada um. Olha a importância do DISC aí. Então, você sabe a pessoa que é mais influência, a pessoa que é mais dominância, e por aí vai. E um outro ponto que eu trago é a sensação de pertencimento. Quando você coloca alguém do time para trabalhar com você nesse protocolo novo, e essa pessoa tem uma sensação de pertencimento daquele processo, de pertencimento da instituição em si, ela abraça a causa. É diferente de quando você é um gestor, que ele não conversa com o time, ele não entende o perfil e quer implantar algo como se ele estivesse inventando a roda, né? Isso ocorre muito. E aí, nesse sentido, a roda não vai ser inventada e o processo para. Porque a pessoa não tem, primeiro, perfil para aquilo. E segundo, ela vai ter aquela sensação que ela não pertence àquilo. Ela está ali sendo forçada, e quando se força não faz, para algo. Então, são essas duas características.
o perfil da pessoa que você está trabalhando, você trouxe até os exemplos, né? Achei bacana. Você foi conhecer o time, foi ganhando eles. E segundo, essa sensação de pertencimento que essa galera tem que ter embaixo para entender que eles estão juntos, que eles fazem parte num conjunto de ações para entregar um produto do qual eles são a base mais importante da pirâmide aí para estar Isso entregando. mesmo. Porque tem uma questão sobre o perfil, Flávio, que é muito importante a gente falar aqui, que é uma grande diferença entre o privado e do serviço público. O gestor operacional, no serviço privado, ele participa da seleção e ele escolhe o perfil que ele quer para a unidade. Então, ele participa disso lá no processo seletivo. Então, ele tem a oportunidade de montar o time dele. No serviço público, o servidor chega do jeito que ele é, com o perfil que ele tem, adequado ou não, e cabe ao gestor operacional ter uma inteligência emocional para fazer com que aquele perfil seja utilizado da melhor forma possível na sua unidade. Que é o que a gente falou, que é o extrair o melhor de cada um com aquilo que eles têm para oferecer. Porque o Fazer gestor também uma não é análise dos talentos, né? De análise. quais são. E assim, tem aquelas que elas estão decididas a não fazer a roda rodar junto com você. E essas pessoas precisam ocupar um outro lugar na equipe que não seja um papel tão fundamental. Porque as pessoas que estão decididas a não participar em favor e sim contra, é uma pessoa que acaba tendo uma função muito grande do setor, que eu falei que eu focava muito a minha energia. Então eu muito equipe, eu era muito transparente com as informações, eles entendiam, quando tinha que instituir um protocolo, eles tinham que entender o que era para fazer com aquele protocolo. E uma outra coisa, sempre que tinha uma dificuldade, onde a gente, cada um precisa de uma senha e vai mudar totalmente o horário de pegar isso, ou de fazer aquilo, alguma coisa que abre e que fecha. Então, eu participava, eu ia em todos os horários, eu participava ativamente da implantação do protocolo e eu tinha uma escuta ativa sobre onde tinha um problema para a implantação. Quando eles falam, Érica, não está dando certo esse protocolo, porque você está pedindo para pegar uma caixa às 7 horas e o lugar que pega a caixa fecha às 6. Então, eu vou lá no lugar e vejo se é possível referir. Entende? Estou falando de um detalhe, de um exemplo Sim. que aplica tudo. Quando você se dispõe a fazer as interferências necessárias para que o protocolo funcione. Não é só jogar e pôr a responsabilidade na mão dele. E dentro do público tem uma outra questão que acontece o seguinte: as hierarquias elas são faixadas e as funções elas são duramente definidas. Então você tem muita dificuldade às vezes no trânsito da solução do problema, porque existem muitas pessoas que decidem uma única coisa. No serviço privado, se eu sou uma gestora operacional e eu tenho acesso, por exemplo, à gestão tática, à gestão estratégica, eu falo, olha, meu problema é que o lugar lá fecha às 6, eu preciso que ele abra às 7. E o cara vai falar, beleza, então às 7 porque você vai atingir o resultado. No setor público, você não tem esse poder de solução, então você precisa de procurar caminhos de interação, de comportamento, de relações humanas, né? E a outra coisa é que esse servidor que está exausto, de um gestor que não engaja, de lugares, de pessoas que ocupam cargos políticos, quando percebem que você acolhe a dor dele, você cuida, porque as pessoas que estão ali são repletas de problemas. São as mães, os pais, os filhos. Tem uma série de problemas pessoais e interferem na vida deles. É um trabalho gigante emocional, eu confesso para você. Mas esse acolhimento, levar para a sala, escutar, conversar, propor naquele dia uma outra tarefa que não seja pesada para ele e tentar ajudar. Então, dentro do o gestor operacional quer fazer acontecer, ele precisa demandar um diferente e muito tá um barulho. Tá ruim, né? Eu tô ouvindo um barulho também. Vocês estão ouvindo barulho, gente? Tá falhando agora, né, Mari? Aqui tá, agora tá normal. Agora voltou. Voltou ao normal. Flávio, bastou você falar. É? Parou tudo. Voltou. Nossa, ó,
Olha, eu já vou sintetizar umas coisas que eu anotei que você falou. Olha, então, para superar, né, esses desafios. Então, quer dizer, não adianta a pessoa chegar lá, entrar no seu cargo, achar que vai, que lindo, ótimo, tô com uma função a mais, vou ganhar um pouco mais, tá tudo maravilhoso aqui. O que fez ele chegar naquele cargo, como a Mari adora dizer, né, não é necessariamente o que vai te levar para frente. Você precisa ter todas essas habilidades, você, né, essas habilidades comportamentais, você que está gestora ali para ter uma escutativa e acolhimento, comunicação, desenvolver essa comunicação, transparência na comunicação, você disse, estar presente e ter uma conduta ativa para a equipe ver que você é mão na massa e você faz também, ter uma adaptabilidade, né, para lidar com essas pessoas e esses perfis também que não vão poder estar em determinados lugares porque eles não vão estar ajudando ou, enfim, fazer essa gestão ali. Já são coisas aí muito interessantes que a gente precisa trabalhar num gestor desse, né? Sim. Tem uma legal também da gente falar nesse aspecto, eu acho que é que assim, as palavras, elas ajudam, né? Mas o exemplo arrasta, né? As palavras, eu não lembro como Jerônimo Terno que fala muito isso, mas as palavras incentivam e o exemplo arrasta. Então, acho que o gestor, nesse sentido, ele tem que dar o exemplo, ele tem que estar ali, ele tem que ser o primeiro, ele tem que fazer aquilo que ele pretende que os outros façam. E eu acho que isso, tanto no público quanto no privado, não adianta você chegar para uma equipe e achar que você vai dar ordem e eles vão obedecer. Se a equipe não entender o propósito daquilo, é aquela questão que o Flávio falou também do pertencimento, né? Se a equipe não se sentir pertencente àquela política, àquela gestão, aquele projeto que você quer fazer, ou aquele POP, né? Aquela padronização que você quer entregar ali. Se eles não entenderem que aquilo é importante e não sentirem pertencimento naquela ação, na discussão daquilo, você pode fazer o que for, até na iniciativa privada, e eu acho que a Érica pode complementar isso, mas eu acho que não vai. O negócio não, eu até trouxe um exemplo para a nossa conversa aquele dia, falando um exemplo bem específico da área da saúde. Agora, quando eu assumi um dos cargos de gestão numa área, numa enfermaria, já no serviço público, existe uma lei que rege, né? Vou dar o exemplo que eu trouxe para a nossa conversa, que rege sobre a forma como o indivíduo tem que se vestir dentro de uma instituição de saúde. Só que essa regra por si, ela funciona bem no serviço privado, porque eu vou dizer para ele assim, olha, você não pode... Voltou a ficar ruim. Serviço público... Peraí. Eu não tô... Peraí, voltou. Aí, voltou. Foi? Volta, fala de novo. Ixi, parei. Onde parou, será? Na iniciativa privada tem toda uma regra que você vai falar para a pessoa se vestir daquele jeito e ela vai ter que se vestir. Isso. E se apresentar adequada ao trabalho, senão vai ter uma consequência. Ela pode, se ela chegar para trabalhar de um jeito que não está adequado para aquele serviço, ela pode inclusive pedir para ela voltar para casa e ela vai ficar com falta e vai ter um desconto no salário dela. Perfeito. O serviço público, essa lei, ela existe para todo mundo, tá? Ela não é do serviço público ou do privado. Ela rege sobre os serviços de saúde. Quando eu cheguei nessa unidade, ninguém se vestia assim, então era uma sandália, saia e meninas de cabelo solto. E eu fui aos poucos instituindo através, principalmente do exemplo, e com muita cautela, fui levando o exemplo, elogiando quem cumpria. Eu comprei aquelas bolinhas para colocar o crachá e dei para todo mundo, que era algo que era muito importante, trabalhar com a identificação, para que o paciente, o cliente final, soubesse com quem ele estava falando. E uma das coisas que eu trabalhava muito com eles é que existem muitas pessoas que andam ali naquele setor. O paciente precisava identificar quem estava cuidando dele. Então, com essa sensibilização, e os menos resistentes foram aderindo primeiro, em um ano estava todo mundo de pijaminha, todo mundo com crocs fechado, com as bolinhas que penduram o crachá. E isso foi um trabalho muito
de muita insistência, sabe a história do planta sementinha e vai aguando, aguando, aguando. Então, e eu até comentei com vocês sobre um livro que trouxe muita coisa para mim, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Carnegie, exatamente. Ele tem coisas muito básicas ali que fazem com que você se conecte com as pessoas. E eles passam a te escutar. Não porque você é chefe delas ou porque você está num cargo que teria um poder de comando, mas porque você as persuade sobre aquele processo. Isso é um recurso que você precisa muito no serviço público para que as coisas caminhem. E quando esse processo de morosidade também na compra das coisas, ele gera um processo muito desconfortável do gestor com a sua equipe. Por quê? Ele fala para você, queimou a lâmpada, quebrou a cama, e você imediatamente vai atrás tentar uma solução. Mas às vezes essa solução demora um ano. Então o que acontece? Eles acham que você não se interessou pelo problema. Isso é um desafio muito grande no público, que o gestor precisa ter a transparência, uma comunicação responsável, fazer com que esses funcionários entendam qual é o processo de solução para aquilo. Quando você se isenta de comunicá-los, porque alguns deles sequer conhecem os processos públicos. E quando você não conhece, quando você está na ponta, especialmente no operacional de saúde e tal, a maioria não conhece. E não tem como conhecer mesmo, porque a formação de base dele é outra. É isso mesmo. Ele sabe o que é um processo licitatório, ele nem entende por que demora. É o que a gente fala sempre, né, Mari? Ambiente. As pessoas não conhecem o ambiente no qual elas estão trabalhando. Geralmente, a maioria dos servidores desconhece, em qualquer nível hierárquico, né? A gente dá treinamento desde a pessoa que acabou de entrar e está no primeiro cargo ali, na primeira função, até a gente que está há anos e ninguém conhece a fundo aquele ambiente. Então, realmente, é um diferencial muito grande essa comunicação transparente. Porque o cara vai falar para você, acabou esse esparadrapo. Aí você vai falar, legal, vou resolver. Aí você não resolve. Ele vai sempre culpar você, né? Então essa imagem vai ficar ruim e ele vai falar, puta, ela tá mentindo pra mim. Ela falou que ia resolver. Então ela não tá resolvendo. Planilha, eu fazia uma mais planilha e elencava todos os problemas que eles me relacionavam. E eu dava acesso para eles do status de solução em que estava aquele problema. Nossa, que mulher organizada. Adorei. Desde os menores problemas aos maiores problemas. Desde eles relatarem dificuldade de acessar os materiais no arsenal, que alguma coisa que estava totalmente sob o meu controle, e eu os envolvia na solução, até outras que estavam muito longe. E a outra coisa que é muito comum no gestor público, tá? A gente usa muito dos nossos recursos pessoais para resolver problema, porque você quer que as coisas caminhem, você quer que a sua equipe confie em você. Você quer que o paciente... Então, às vezes, coisas simples que iam demorar muito para resolver, eu não estou dizendo que é para fazer isso, tá, gente? Porque você sabe que eu falei isso outro dia num curso e a pessoa falou assim, mas você está incentivando? Que não estou incentivando. O Flávio estava falando dele. Nossa senhora, eu falei, não, calma, gente, só estou dizendo que acontece isso. A gente leva caneta, a gente leva papel, Coisas, exatamente. Entendeu? Tá no mercado e comprar lâmpada para resolver mais rápido. Chave eu mandei fazer de sala. Ai, não, daqui que eu passo no chaveiro e mando fazer uma cópia. Coisa assim. Simples. Não estou incentivando, não estou dizendo correto. Agora, o link que vocês fizeram sobre as pessoas não conhecerem o seu ambiente, eu acho uma coisa muito importante. E vocês também trabalham muito aqui, que é o gestor, ele carrega uma responsabilidade muito grande na sua tomada de decisão. No serviço público, se ele não conhece as leis que regem aquela instituição pública, faz as leis públicas para o que ele está devendo satisfação, ele enrosca muito. Porque ele não vai nunca poder falar que ele tomou aquela decisão de forma errada porque ele não conhecia, mesmo sendo verdade. Pode até não saber mesmo, mas isso não pode, nunca vai ser uma defesa para ele. Então, o gestor público, o gestor de serviço público, ele precisa estudar as leis que regem aquela instituição, porque ele vai para maus lençóis quando ele toma uma decisão que no serviço privado era uma coisa muito simples de resolver, porque o serviço privado, ele não pode fazer nada que é ilegal.
Mas o serviço público é obrigado a fazer aquilo que está na lei que rege aquele serviço. Conforme Então, a lei, nos moldes em que a lei fala que é para sim, ser feito. são leis duras, assim. E o processo de transparência, num serviço privado, a transparência é para os acionistas, para os donos daquele negócio. O serviço público, ele deve satisfação para os políticos, para o cidadão. E existem órgãos fiscalizadores em todas as instâncias fiscalizando que o seu trabalho está dentro daquela lei. Tem muita gente te olhando para saber se você está fazendo o que é legal, que é previsto dentro do processo, das leis do processo. É verdade. Essa questão também, colocando, Érica, que você falou, e aí quando ele entende o processo, ele... não, você não falou isso, eu vou falar. Quando ele entende o processo, também ele vai mudar a forma de pedir, porque quando ele fala assim, olha, acabou esse esparadrapo. É verdade. Aí fala, puxa, eu vou pedir então para comprar. E aí, vou no almoxarifado, não tem mais, a empresa, sei lá, vamos imaginar aqui uma situação. A empresa parou de entregar, a gente ficou sem estoque, estou fazendo uma contratação emergencial para comprar o esparadrapo. Mesmo assim, vai levar pelo menos uns 3 meses para o esparadrapo chegar. Então, desculpa, gente, caiu meu fone aqui. Então, a pessoa, quando ela entende o processo, o que ela vai fazer? Olha, eu tô pegando, faltam só 2 esparadrapos para acabar aqui. Vai Será pedir? que tá ok lá no almoxarifado? Serviço, né? A gente tá com essa compra correta? Então, a pessoa aprende o momento também que ela tem que pedir, né? Aquilo. Claro que eu tô falando de uma coisa corriqueira, de uma coisa ordinária. Não é assim, a lâmpada queimou, não sabia que ela ia queimar, não tinha como prevenir. Mas se eu consigo planejar, e se eu entendo como é o processo de compra, se eu entendo que vai ser moroso, se eu entendo tudo isso, eu consigo planejar melhor. Sim, Mari, então, pode falar, pode. Flávio. Só uma provocação, Érica, mas isso vai para um podcast, tá? Mas é uma provocação. Tá. Por que não terceirizar isso tudo, então? Tá. Adoro! Adoro, Flávio! Puta dificuldade, terceiriza. Na verdade, atualmente existe uma tendência que vem acontecendo que não é a terceirização, né? Mas assim, alguns serviços públicos de saúde vêm passando por alguns processos que a gente chama de chamamento público e parte dessa instituição fica com servidores da instituição privada que presta serviço para a instituição pública, passou pelo processo de licitação, ganhou a licitação, cumpriu o edital e entrou naquela instituição para prover com os servidores. Essa é um novo desafio para o gestor atual, porque você tem uma instituição com funcionários mesclados e isso é desafiador desde o salário que eles ganham, porque eles estão ali fazendo a mesma função, executando as mesmas tarefas, com as mesmas competências, sendo remunerados de formas muito diferentes. Isso gera muito conflito. Uma outra questão, Flávio, que assim, é um assunto longo esse, tá? Mas eu tenho uma visão que a gente precisa qualificar muito este servidor que vem da iniciativa privada. Eu acho que o contexto educacional do país não favorece muito isso, porque a gente recebe profissionais que não têm uma competência técnica muito boa. Então, quando você recebe todo mundo de uma vez de fora, a gente tem uma série de problemas, que é o turnover muito elevado, a gente tem uma equipe que é difícil de treinar, então os protocolos com mais dificuldade de serem institucionalizados, mas a gente esmiuça isso no outro podcast. Eu queria dar um outro exemplo de uma pergunta que a Mari fez sobre como fazer a equipe do operacional e sobre a responsabilidade desse gestor. Por exemplo, quando acaba um material importante e precisa ser feita uma compra de emergência, normalmente, e esse gestor ele não tem um poder de escolha sobre que tipo de material vai chegar ou a qualidade daquele material. Ele até participa do ETP, descrevendo que tipo de material que tem que ser, com as descrições técnicas. Mas quem vai ganhar a licitação e que tipo de produto vai chegar lá, a gente não tem controle. E é isso que é para não ter mesmo, né? A lei prevê isso. E aí acabou o material. Médio, depois eu explico. Tá bom. Aí, o que eu quero dizer? Chegou um produto lá muito ruim, tá? Para o nosso funcionário utilizar. Aí ele vem e fala, olha, isso aqui é horrível, não dá para usar, tem esse problema, quebra aqui, gera aquele problema ali, não sei o que lá. O gestor,
que está naquela frente, ao invés dele falar assim, isso tudo é muito ruim mesmo, esse pessoal nem liga pra gente, tá tudo muito ruim. Essa responsabilidade de interlocução entre o que acontece na gestão estratégica e o filtro que você dá para chegar na sua equipe muda completamente a forma como eles aderem às coisas. Então, quando você fala e fala assim, mas deixa eu ver esse produto, deixa eu ver de que jeito que a gente pode usar esse daqui até chegar o outro. Olha, não é tão ruim assim. Vamos fazer o seguinte, você começa a propor solução dentro do caos. Dentro do caos, sabendo que é horrível. Dentro do caos. É seu papel, né, ali, Papel. porque senão aí separa todo mundo, né? Ninguém mais faz nada. E foi a outra comunicação que eu falei que não pode acontecer de maneira nenhuma. Isso nem no privado, nem no serviço público. Às vezes, a gestão estratégica toma decisões baseadas em informações que o operacional não tem acesso. E eles não compreendem essa decisão. Parece uma decisão super torta. Então, quando o gestor vai levar isso lá para dentro, fala, pessoal, agora a escala tem que ser assim e não assado. Olha, agora o processo disso é assim e não daquele jeito, né? E normalmente eles não gostam disso, porque vai desfavorecer, vai tirá-los da zona de conforto. A responsabilidade nessa comunicação também muda, porque se você traz para sua equipe informações caóticas, você transforma a sua unidade num lugar caótico. Então, você tem que trazer essa informação de um jeito que ajuste para a sua realidade e faça com que a equipe entenda. Por mais que seja difícil, e tem informação que é muito difícil passar. Mas precisa de uma cautela. E não é assim, vai ter que fazer, mandaram assim. Estão mandando. Então, essa comunicação muda muito na forma como você faz a equipe, Mari, executar essas tarefas. Às vezes, eu ouvia muito isso, e eu vou dizer isso com orgulho, tá? Eles falavam assim, a gente vai fazer, mas é por você. E pra mim, tudo bem, não tinha importância, assim. Fazendo, tá tudo bem. Eu ficava muito feliz, que era porque eles tinham construído uma consideração por mim, pelo meu trabalho. De tanto ver o quanto que eu queria que aquilo desse certo, sabe? Tudo aquilo desse certo. E é isso, eu acho que... E as coisas que são impostas também, vamos supor que nem fosse tão distante assim da realidade deles, como você falou, às vezes é uma coisa que não é viável e tal. Mas vamos supor que fosse uma coisa até ok, de bom senso ali, ser demandado. Mas você tem muito mais aderência se eles participaram daquela decisão. Então, as coisas que, né, eles puderem compreender que veio do estratégico, mas teve alguma coisa que foi uma participação deles, que você levou para o estratégico e o estratégico determinou, é melhor. É igual quando a gente vai implantar um plano de integridade, de compliance numa entidade, né? Se as pessoas participam da elaboração do código de conduta, se elas participam da discussão sobre cada um dos tópicos, sei lá, brindes e presentes. Nós vamos receber, não vamos receber? Como que vai ser? O que vocês acham bom? O que vocês acham ruim? Vamos votar? Vamos fazer um questionário? Vamos responder? Teve uma aderência, porque elas vão se responsabilizar por aquilo, porque foi ideia delas. Sim. Né? Então, também tem muita gestão estratégica que vem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aderir dessa forma, que aí não funciona, né? Aí fica o meio ali, a gestão do meio, tendo que fazer toda essa dança. Eu até que você mencionou. Um vídeo que fala muito sobre essa gestão, e ela fala uma coisa que me fez lembrar muito da minha experiência, assim. É um lugar muito solitário. A gestão operacional é um lugar solitário, porque ele tem que entender o que vem de cima e transformar aquilo nesse lugar que eu estou te falando. Então, ele sofre a pressão de cima para executar e sofre a pressão de baixo para executar. E tem uma coisa muito interessante que acontece no serviço público, que por conta de não ter esse poder da hierarquia, existe um processo de assédio, o assédio é de baixo para cima. Ele está sempre te ameaçando. Você prefere que eu vá embora ao invés de... E eles têm a faca e o queijo na mão, porque o processo de penalidade para esse indivíduo que comete infrações na sua unidade de trabalho é muito moroso. Então, o gestor, ele fica extremamente refém. Né? No caso da saúde aqui, estou dando o exemplo da minha vivência, nós estamos falando de assistência.
Então o indivíduo fala assim, bom, você quer que eu trabalhe com essa calça, então eu posso ir embora e eu te trago um atestado. E você tem que engolir aquilo, né? Se o paciente morrer é porque você não cobriu a escala. Isso é muito frequente, gente. Nossa, isso é... A gente sofre essa pressão de baixo para cima 24 horas. Se você não conseguir as férias, eu vou pegar um atestado prolongado. E eles conseguem. Eles conseguem. No serviço privado, isso não existe. Não existe esse assédio. Não fica refém disso, entende? Lidar com essa questão de hierarquia que você falou, realmente acho que é um dos maiores desafios, né? Um desafio grande. Porque não existe a competitividade, né? Não Ele está estável. Você não penaliza de forma tão simples, você não penaliza porque às vezes não é interessante. A pessoa vai fazer o que ela quer, ela tem a estabilidade, ela tem o cargo dela, que tá ali, ela passou, tal. Realmente é um desafio muito grande. Aí Mas você deu várias ferramentas, é um né? assunto grande aí. A terceirização, né? Nossa, eu quero falar da terceirização muito. Vamos fazer um podcast Vai ser disso, hein? polêmico esse. E legal, a gente pode trazer os dois lados, né, nesse podcast. A gente pode trazer quem é a favor e quem é contra, e com o seu olhar e os seus senões. Eu tenho uma tendência muito grande a olhar qualitativo, sempre. Eu sou muito mais do qualitativo do que do quantitativo. Então, é muito interessante nós trabalharmos com visões. Não que as coisas não possam se agregar, obviamente. Claro. Né? Mas são pontos de vista que a gente pode trazer aqui para discussão num próximo tempo. Mas em relação à qualidade, nossa senhora, eu tenho algo oposto de entendimento do que você está dizendo, porque eu vejo casos de iniciativa privada gerindo unidades de saúde com muito mais qualidade. Com muito mais qualidade. Mas quero entender mais também sobre o que você falou disso, né? De fazer essas pessoas aderirem aos protocolos que estão ali. Você mencionou também a questão do grande turnover, mesmo do privado ali, quando está misturado, né? Dos treinamentos. Acho que isso é um papo para realmente para a gente entender. Né? Que dentro Meninas, só para a gente não escapar, tem um livro muito interessante de liderança adaptativa que traz todo esse desafio aí que a Érica está colocando. Olha que legal. Que chama Liderança no Fio da Navalha. Marty Linsky. Tem mais um autor. Esse livro, Liderança no Fio da Navalha, ele traz muito isso, desses desafios, né, que marinheiro não se faz com mar calmo, né? Então, só que tem vários exemplos práticos acerca de vários temas, como quando eles trabalharam com tumulto, com anarquia, com desafios como a gente tem. Então, é um livro muito interessante para a gente debruçar aí e estar falando também. É bem o que você trouxe, Érica, é bem o que você trabalhou, só que você leu outro livro, né? É uma mistura, na verdade, né? Que esse livro é um livro de uma linguagem muito simples e acessível, que serve para todas as áreas da nossa vida e que me ajudou a começar, né? Quando eu quis estudar comportamento humano, neurociência, para entender como é que eu ia vincular aquelas pessoas ao meu trabalho, à minha gestão. Existem várias leituras. Um pouco disso, Érica. Quando você se viu naquele desafio tal, como a Mari quer falar, mas como você desenvolveu, o que você pensou? O que eu vou desenvolver em mim mais do que eu já tenho para conseguir fazer isso acontecer? Sim, uma das coisas que eu trouxe aqui para vocês foi aprender a não encarar nada que qualquer indivíduo daquela equipe fizesse era pessoal, né? Quando eu tirei a impessoalidade daquela relação, não impessoalidade no sentido do distanciamento, de acolher aquelas pessoas, de cuidar daquelas pessoas, de estar disponível para elas, mas aquelas pessoas mais revoltadas, que elas, quando elas não querem aderir ao processo de trabalho, elas arrumam todos os defeitos possíveis em você, desde o jeito que você fala até o jeito que você se veste, a tudo. Elas arrumam todos os tipos de defeitos na sua pessoa. Quando eu comecei a não me magoar com isso, a não me ofender com isso, a entender que eu olhava para dentro e pensava no que eu podia agregar ali e melhorar. Então, uma das coisas foi essa, tá? Foi tirar a impessoalidade. Aquele indivíduo, é um problema dele ser daquele jeito. E do jeito que eu vou, dentro do contexto de trabalho, tirar dele o melhor ali. E aí eu também parei de querer ser a salvadora daquele indivíduo na vida dele. Eu não vou salvar aquela pessoa na vida dela. Eu passei a ser uma interesseira. Eu falava assim, bom, como é que eu vou fazer essa pessoa
eu não tinha como tirar ele dali, eu não tinha como ajustar o perfil dele para outro setor. Inclusive, depois de um tempo, eu até comentei com vocês, né? Algumas tomadas de decisão da gestão acima de mim era, não, vamos colocar essa pessoa mais difícil com a Érica, porque ela dá conta. E é claro que Quem dá conta só se lasca. vai se orientacionalmente, mas, assim, uma das coisas foi essa questão da impessoalidade. A outra coisa foi que era isso, as ferramentas de gestão não iam me trazer resultados. E sim as conexões humanas. De que jeito eu ia me conectar com aquelas pessoas para que elas trouxessem para aquele ambiente de trabalho o que eu precisava delas ali. Foi basicamente essa a chave, assim, que a gente... Mas dentro disso encaixa um monte de coisa. Um monte. Chorei muito no travesseiro, vou confessar. Imagino. A gente se cobra muito, porque quando você quer que o resultado aconteça, você pensa em todas as estratégias possíveis para isso acontecer, né? Sim. Então, e é muito solitário. Ele é muito solitário mesmo. Não porque tá todo mundo fazendo o seu trabalho, mas ali é você olhando para o seu ambiente e pensando, como é que eu vou dar conta com as ferramentas que existem aqui? A Mari queria falar? Tem um carinha querendo participar aqui. Oi, Milk. Esse é o milkshake, gente. Eu queria falar o seguinte, a gente sempre fala aqui, né? A administração pública é feita de pessoas e para pessoas. Então, por mais que a gente fique pensando em estratégias, nisso, em aquilo, em instrumentos, em POPs, né, para padronizar as operações e tal, a gente tem que olhar as pessoas. E cada vez mais eu me convenço da importância das soft skills, né, dessas novas habilidades. E a Érica teve essa sensibilidade de ir procurar e de dizer, não, peraí, eu preciso entender de gente, eu quero olhar um pouquinho mais para a neurociência, deixa eu ver como é que essas pessoas pensam para eu conseguir me comunicar com elas. Eu acho que isso, nesse novo momento que a gente vive na humanidade, né, especialmente nas novas gerações, essa habilidade de comunicação e de você se fazer entender também pelo outro é fundamental para que qualquer lugar você consiga prestar um bom serviço, para que a roda gire ali, né? E se comunicar não é você falar e falar, a pessoa não entendeu. Problema dela, ela não entendeu. Não, ela não entendeu porque você não explicou direito. Né? Se ela não entendeu, se ela não está entendendo da maneira como você está falando, você tem que mudar seu jeito de dizer. Então, e existe um caminho enorme, né, entre o que eu digo, o que eu quero que você entenda e o que você realmente entende daquilo que eu falei. Sim. Mesmo porque cada um recebe a informação de acordo com o teu filtro, né? Com a sua vivência, com o teu filtro, com o teu olhar. Então, às vezes, você está falando uma coisa para a pessoa se ofende e não era nada daquilo. Né? Você não quis ofender, às vezes você estava até fazendo elogio. E eu brinquei com a Gisele no começo que ela tá igual a Barbie, mas é um elogio. Ela falou, eu ficava brava antes, agora. Mas é um elogio. O pessoal falou que parecia uma Dora Aventureira com esse cabelinho aqui, ó. Adora? Dora Aventureira na live, então... Tá vendo? E aí, cabe a gente se ofender ou não, né? Ó, eu vou dizer que a instituição onde eu presto serviço hoje fez muito bom uso dessa minha qualidade, vamos dizer assim. Tanto que hoje eu tenho várias frentes de trabalho, mas o nome do setor que eu trabalho é Relações Institucionais. Então, eu sou a pessoa que consegue permear ali vários tipos de relações. E eu fico muito feliz, porque eu entendi que eles deram um valor, né, para uma qualidade profissional e estão fazendo bom uso disso. Eu me sinto muito lisonjeada, inclusive. Sim. Então, gente, ó, se eu puder resumir aqui, que a gente já vai se encaminhar para o final, eu penso que a primeira coisa, um gestor acabou de entrar numa gestão aí média, operacional, enfim, ou até tática, tal, é aprender sobre pessoas, né? Aprender a ser empático e se conectar. Faz a conexão com todo mundo. Depois você consegue ir fazendo o resto. É isso, será? Eu acho que isso é o fundamental para fazer a roda rodar. Mas eu também entendo porque aquilo que eu falei sobre o conhecimento do que rege aquele ambiente. Para que ele saiba. Pronto. Isso aí
para mim, faz muita diferença sobre a forma como ele conduz as coisas. Senão, ele atropela tudo, ele briga com todo mundo. Por exemplo, sobre se o gestor não entende como é que funciona o processo de licitação, o processo de compra, a questão das coisas, ou quais os meios que ele pode utilizar para resolver o problema, ele se perde, né? Então, eu acho que entender dessa legislação que rege ali o trabalho dele, né? Ele é servidor público. O que ele tem que cumprir para que ele consiga permear aquele caminho ali? Porque ele tem um campo de atuação, né? Ele não pode fazer as coisas na cabeça dele ali, né? Ai, faltou um esparadrapo. Eu vou lá na farmácia comprar e trazer para minha equipe. Isso, Pronto, tem coisa que achando que vai ser reembolsado logo na sequência. Por exemplo, ele tem que entender que a rastreabilidade de uma coisa medicamentosa é fundamental. Tem que entrar na saúde. Exato, ele não pode. Tem coisa que ele não vai poder trazer da casa dele. Tá uma lâmpada, tudo bem. Então é isso que eu falo de entender sobre normas, sobre regimento, sobre ele pode autorizar isso, não pode. O funcionário pede muita coisa pra gente. A gente pode autorizar aquilo? A gente autorizando aquilo, a gente responde por aquilo em alguma instância? Tá autorizado a pagar hora extra? Não tá autorizado a pagar hora extra? Ele pode trocar com o funcionário da noite? Quantas trocas ele pode ter? Então, num serviço privado, no máximo, eu vou lá no RH e converso. No serviço público, eu posso conversar com quem eu for. Se o Ministério Público disser você não podia fazer isso, você vai responder por isso. É verdade. Tem que entender o ambiente. Nada está lascada, né? Tá lascada, exatamente. E não tem quem te defenda, porque você responde por isso, possivelmente, no seu CPF, né? Precisa ter muito cuidado, Nossa, muito bom. Gente, é muita coisa. Gente, adorei nosso papo. Muito Eu rico. Adorei o nosso papo. Pena que foi rápido, mas foi mais né, longa do que as comuns, né? Mas eu tô muito feliz de poder estar aqui dividindo com vocês, escutando vocês. Vocês são pessoas de referência para mim nessa busca de conhecimento que eu tenho, porque é um conhecimento muito grande, né? Então é muita coisa para aprender. Eu agradeço muito a todos vocês três por estar. Que legal, muito bom. Obrigado. E que a gente também aprendeu muito com você hoje. Eu aprendo sempre, a gente está trabalhando pertinho. Verdade. Então, obrigada. Viu, nossa, muito bom. Esse bate-papo delicioso. Muito bom, Érica. Obrigada mesmo. Agradecemos. Acho que vai merecer um segundo encontro aí, sem ser numa live, num podcast, para deixar mais coisa para vocês, né? E vocês vejam, né? A gente fala sempre do entre público e privado. Olha as diferenças, né? Que a gente tem aqui numa situação igual, mas nas instituições. Então a gente precisa aprender a contorná-las e tentar criar alternativas aí do privado para ver se pode trazer para o público, né? E ver o que acontece. É isso, gente. Obrigada por mais uma live juntas. Mari, Flávio, o que mais? Meninas, obrigado, viu? Obrigado, Érica. Foi muito bom, viu? Obrigada, Flávio. Obrigada, Mari. Gente, uma boa noite para você e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada a todo mundo que participa. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.